Boa tarde, pessoal. Aqui é Sérgio Ribeiro, no Xamanismo 360. Hoje a gente ia postar uma live para vocês sobre algum assunto relacionado ao xamanismo. Em vez de escrever como a gente comumente faz, a gente decidiu hoje fazer uma live sobre o assunto. E o que a gente ia postar hoje é exatamente sobre a mulher búfalo branco. É uma história um pouco diferente da tradicional contada, mas que vem de uma pessoa que tem um conhecimento bem amplo do assunto. É um professor de psicologia americano, o nome dele é Kenneth Ring, hoje está com 83 anos. E ele trabalha em psicologia com uma linha ancestral. Porque a gente sabe hoje pela epigenética que além dos genes, além dos aspectos genéticos que a gente herda na constituição do nosso ser, nós temos também a dos campos mórficos, o transgeracional, em que, para dar um exemplo para vocês, se os nossos avós, por exemplo, tiveram uma presença numa guerra, por exemplo, você pode pegar os aspectos de medo, de fúria, ou o que quer que seja, nessa sua vivência agora. Portanto, muitas vezes os nossos avós ou bisavós estão vivos na nossa atual existência terrestre. E essa é a nossa linha de ancestralidade que nos circunda constantemente e que nos influencia constantemente na nossa existência. E o Kenneth Ring, ele teve contato com os Lakotas e com alguns chefes Lakotas bem antigos e que contaram para ele uma versão bem interessante dessa mulher búfalo branco. Conta a história que os nativos eles estavam, vamos dizer assim, todos perdidos. Eles não tinham mais o senso de fraternidade que toda aquela nação Lakota sempre teve no coração e que sempre fortalecia a tribo. Então o povo vivia doente, os caçadores da tribo não conseguiam caçar, chegavam sem nenhum alimento. E tudo isso influenciava diretamente na qualidade da tribo. Eles ficaram acomodados e preguiçosos. Não tinham um objetivo. Aquele objetivo fraternal de equipe, eles tinham perdido. E nesse momento, 7 líderes da tribo Lakota se distanciaram para um local distante da tribo. E lá eles se reuniam para tentar achar uma saída para o povo. E sempre que eles iam para essa reunião, eles sempre deixavam pelo menos alguns guerreiros procurando comida. Então esses guerreiros iam para direções diferentes até encontrar algum tipo de alimento. Mas a verdade é que os guerreiros sempre voltavam sem nada para comer. A comida estava muito escassa. E o povo estava morrendo, as crianças morrendo de fome, tá? E os velhos, né, estavam cada vez mais ficando doentes. Então a verdade, gente, é que numa dessas noites, um dos chefes, que é conhecido como Chifre Oco de Pé, pegou 2 guerreiros e pediu para eles irem em direção a uma colina. E nessa colina, quando esses 2 guerreiros chegaram,
não avistaram nenhum tipo de comida e já estava anoitecendo. E de repente eles observaram, vindo de cima, uma luz muito forte que nem deixavam eles enxergar direito, porque a luz era muito intensa. E de repente eles viram uma mulher vindo na direção deles, mas não andando. Ela estava flutuando. E essa mulher chegou próximo a eles. Um dos guerreiros reconheceu que ela era uma Wakan, sentiu dentro dele que ela era uma Wakan, que na linguagem Lakota significa sagrado, fechou os olhos e começou a sentir dentro dele, agradecendo por aquela visão. O outro guerreiro que estava do lado dele foi se aproximar dessa mulher, tentou tocá-la e nesse momento desceu um raio do céu e queimou esse guerreiro vivo, ficando apenas os ossos no chão. Tá? Então essa visão, essa mulher búfalo branco, conversou telepaticamente com o guerreiro que estava ali presente e falou para ele que ele continuou vivo porque ele enxergou com os olhos do coração e não enxergou nela um ser de carne e osso, mas enxergou ali um espírito, uma alma. Já o outro guerreiro primeiro se ligou aos desejos do material, do corpo, e não enxergou ali o espírito que estava. E nisso a mulher búfalo branco disse a esse guerreiro que ele retornasse à tribo e que pedisse aos chefes que acendessem dentro da tenda uma fogueira e que ela iria retornar em 4 dias. E essa fogueira deveria ser acesa para que aguardasse ela chegar. Nisso, a mulher búfalo branco desapareceu na luz intensa que estava ali, e esse guerreiro voltou para a tribo e deu o recado para os chefes. Em 4 dias, eles acenderam dentro de sua lona, dentro da sua tipi, uma fogueira. E eles ficaram nessa fogueira aguardando exatamente a chegada da mulher búfalo branco. De repente, os nativos viram a chegada dessa mulher búfalo branco, levitando e não andando. Ela deu 7 voltas em volta da tenda e afirmou para os nativos dali que a tenda com aquela pele simbolizava a carne, simbolizava as pessoas, o mundo material. Mas que aquela fogueira que foi acesa ali no meio representava o cardíaco, o coração. E esse coração é exatamente essa intuição vinda do coração que estava faltando na tribo Lakota inteira naquele momento. E por isso eles se perderam. E ela veio trazer justamente a questão de acreditar na intuição, de acreditar no coração e se ligar menos nas coisas materiais aos quais os Lakotas estavam presos naquele momento. E feito isso, a mulher búfalo branco, ela pegou o cachimbo e na verdade o cachimbo sagrado foi o que a mulher búfalo branco trouxe para aquela tribo. O cachimbo, gente, já existia na tribo Lakota. Por quê? O búfalo branco, os Lakotas, eles aprendiam muito pela observação. Então, quando eles observavam, na época de inverno, aquele búfalo soltando a fumaça pela boca, eles, por imitação, tentavam buscar um objeto que conseguisse reproduzir aquela cena.
E eles pegavam justamente a questão da garganta, do pescoço, onde você tem o simbolismo, a forma ovalada, e eles criaram essa forma ovalada numa madeira. E a boca do bisão ou do búfalo, quando abre a boca e solta a fumaça, é ovalada também. Então eles criaram essa ferramenta muito antes da mulher búfalo branco, como uma forma de soltar pela boca aquela fumaça. E o que a mulher búfalo branco trouxe, na verdade, é a simbologia do cachimbo sagrado, e não como eles estavam utilizando praticamente por recreação e sem sentido. Então, utilizando o cachimbo como uma forma de intuição para elevar e para trazer o povo para perto de si, para os seus ensinamentos. Uma das características dessa mulher búfalo branco é que ela tinha os cabelos longos e apenas uma trança na cabeça. E os olhos eram muito grandes e negros, mas muito negros e cintilantes. Parecia que tinha um brilho dentro dos olhos dela. Esse tipo de seres sempre visitavam e sempre visitam o nosso planeta. A gente tem inúmeros casos de pessoas que têm essas sensações, inclusive dentro do xamanismo. Então esses seres vinham ensinar o correto andar e o correto seguir na vida para aqueles seres que não tinham mais a dimensão da grande verdade. Porque uma vez que você atravessa a esfera do planeta Terra, você cai num verdadeiro mar de ilusão. Você cai num planeta onde a frequência vibratória cerebral ela diminui. Ela se fecha totalmente para uma vibração densa. E você perde aquele contato que você tinha com dimensões espirituais. Então a mulher búfalo branco, nessa versão um pouco diferente do que a gente conhece, que foi trazida pelo professor Kenneth Ring, ela traz uma forma bem interessante, uma visão bem interessante com que os Lakotas que desaprenderam o caminho superior e eles passaram, através dos ensinamentos da mulher búfalo branco, a retornar ao caminho. Então ela ensinou o caminho do coração, o caminho do meio. E nisso os Lakotas passaram um grande tempo posterior a isso, tendo fartura nas suas caças, debatendo assuntos para resolver as suas discussões, as suas brigas. E eles passaram um tempo de paz muito grande. Até que chegou aqueles colonizadores tal, e houve o grande massacre das tribos, das guerras. Mas enfim, o grande porém que a gente aprende também nessa questão é com relação ao caminho que a gente está traçando hoje. O que a mulher búfalo branco trouxe justamente naquela época é o caminho da ascensão. E não o caminho da mistificação e nem do aprisionamento nesses hologramas terrestres que a gente participa frequentemente. Se você está num caminho, seja ele em qual for, se você participa de uma crença, se você participa de um grupo que você conhece como grupo espiritual, como é chamado grupo espiritual, sinta e procure intuir em qual nível vibracional você se encontra. Procure analisar se o conhecimento que você adquiriu ali foi bom até aquele momento e você está pronto para outro patamar, ou se você ainda deve continuar ali. Muitas vezes você participa de um grupo até um certo momento para você aprender, carregar aquele conhecimento
e seguir a sua trajetória evolutiva. Você participa, você ajuda, você frequenta, justamente até o ponto de sua trajetória evolutiva. E muitas vezes outro patamar surge na sua frente. E aí você precisa analisar se é o seu comodismo que não te permite crescer mais, ou se ali onde você está você continua aprendendo e subindo patamares de existência. Então essa é uma lição muito importante que a gente tem que ver e a gente tem que analisar na nossa trajetória evolutiva. Porque se você tem apego a um grupo, se você fica aprisionado naquele conhecimento, você deixa muitas vezes de sair da roda reencarnatória. E você, quando você parte para outro plano, a sua tendência é voltar exatamente para aquele nível de conhecimento que você adquiriu aqui. Você procura um grupo compatível por ressonância com aquela esfera espiritual de conhecimento que você carregou. E você não transcendeu o nível físico, você apenas continuou ali. Então, o processo ascensional, ele corresponde em você aprender, você pegar o conhecimento que falta para você fazer uma conexão cerebral transcendental para você ultrapassar os níveis materiais. E o xamanismo ele tem uma linha, uma trajetória bem definida para se ativar o nível espiritual nas pessoas, através inclusive dos animais de poder. Então essa linhagem de animais de poder, quando ativada, ela ativa o conhecimento do espírito. Então ela é muito interessante a questão do xamanismo, tá? Um outro conhecimento que a mulher búfalo branco trouxe na época, ela disse umas coisas bem interessantes com relação ao búfalo. Ela disse que o búfalo representava o universo. E as 4 patas de um búfalo representam as 4 direções. E a cada ano que passava, o búfalo perdia um pelo do seu corpo. E a cada ciclo que terminava, o búfalo perdia uma perna. E quando terminasse todos os pelos e as 4 patas do búfalo, o mundo de paz reinaria. Se você pegar essa explicação simbólica que foi dada na época, você pega as 4 direções, como o nível físico, o nível emocional, o nível mental e o espiritual. Quando você terminar e atravessar e vencer esses 4 aspectos no seu ser, você consegue ir para cima do nível espiritual. É onde você vence as 4 direções. E você ultrapassa esses níveis suprafísicos. Então, e nesse momento, após várias explicações para o povo Lakota, a mulher búfalo branco, ela apareceu uma luz muito intensa no céu e ela desapareceu por completo nessa luz e, segundo consta, ela nunca mais voltou para a etnia Lakota. Então, gente, tem muita mistificação muitas vezes nas histórias contadas e tem muito ensinamento oculto nessas histórias que a gente tem que trazer para a nossa realidade encarnatória de hoje. Todos esses aspectos ancestrais estão vivos dentro de nós. E a própria epigenética, a ciência hoje comprova isso. Tá? Então, esse seria o texto que a gente ia publicar hoje. A gente está fazendo em forma de live, tá estreando as lives aqui. E acredito que uma vez por semana a gente faça uma live sobre algum assunto, sobre algum texto do xamanismo. Se alguém também quiser sugerir algum tema ou tiver alguma pergunta,
Se quiser mandar por e-mail, é xamanismo360@gmail.com. Acredito que no e-mail fica mais fácil da gente alinhar, receber esse material, essas perguntas, e a gente publica, faz uma live ou faz um vídeo com determinado assunto específico. Tá? Então, se alguém tiver alguma questão, quiser saber alguma coisa, senão a gente vai fazendo algumas lives também, conforme vai despertando alguma coisa, a gente traz para vocês. Então, essa live foi curta, a gente quis trazer esse assunto da mulher búfalo branco, uma história um pouco diferente do que a tradicional contada, mas que faz um sentido muito grande, principalmente porque ela é bem ancestral. Ela faz parte dos antigos Lakotas, e não exatamente dos Lakotas que estão hoje e que muitas vezes estão passando necessidade depois de toda a invasão que sofreram e de toda essa invasão cultural que também sofreram e que estão bem diferentes do que eram os ancestrais Lakotas. Então a gente trouxe essa história da mulher búfalo branco e numa próxima a gente vai comentar alguma outra coisa. Ou, de repente, se tiver alguma pergunta, a gente faz em cima das perguntas e questionamentos. Tá? Gratidão a todos pela oportunidade. A gente viu que algumas pessoas entraram aqui. E se tiver alguma ideia, entre em contato com a gente. Ok? Muito obrigado a todos. Uma ótima semana, uma ótima tarde. E até a próxima.